Convido os amados a estar abrindo comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 5. O tema do mês: a igreja que ora. Atos 12, capítulo 5, versículo 5. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Tu és bendito, tu és santo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Aleluia, Jesus. Atos 12, versículo 5. Fala assim: e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Aleluia. Pode se sentar, amados. Pai amado, em nome de Jesus, tua palavra vai ser ministrada. Que seja mais de ti, menos de mim, Senhor. Que nosso entendimento venha estar aberto, nosso coração venha estar como terra fértil, Senhor, a receber a semente que vai ser lançada e que venha crescer e prosperar, porque o crescimento vem do Senhor. E que o Senhor venha repreender todo empecilho que impede o teu povo crescer no conhecimento e no entendimento, Senhor. Pai amado, fala com cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Aleluias. Eu estava contemplando ali o Davi ministrando e falando como seria mergulhar. Algo me chamou a atenção, né? Que não seria mergulhar na piscina, mas mergulhar na palavra. Essa semana eu estava participando de uma vigília e estava falando sobre Isaías 55. E o início de Isaías 55 é semelhante a esse, que fala assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tem dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Quero te dizer que é de graça, amados. Amém, glória a Deus. É gratuito a graça do Senhor, o amor de Deus. Glória a Deus. Esse mês falamos da igreja que ora. A igreja somos todos nós, né? Você em particular é membro da igreja, mas nós somos a igreja juntos. Foi falado aqui sobre Pedro, ao qual é o tema base, que Pedro estava preso por pregar o evangelho, mas ele estava ali firme, né? A Bíblia não fala que Pedro estava murmurando, não. Pedro estava ali preso e a igreja orava intercedendo por Pedro, e o milagre aconteceu. Ouvi falar aqui sobre Ana, né? Que Deus encerrou sua madre.
ao qual, porque a Bíblia diz que a porta que Deus fecha ninguém abre, ao qual os olhos humanos era impossível ela ser mãe, mas ela chorou, orou como membro do corpo, e Deus atendeu. Foi falado também aqui no decorrer desse mês, e eu vou falar aqui um pouco sobre Abraão, né? Que um dia em oração, um dia ele dialogando com o Senhor, Deus estava falando de herança, falando de que ele vai deixar, para quem ele ia deixar herança, vamos dizer assim. E ele falou assim: Senhor, eu não tenho filho, eu não tenho descendentes, vou deixar para o meu servo Eliezer. Deus: não, você vai deixar para o seu filho, você vai ter um filho. E lá na frente, passou muito tempo, eles já eram de idade avançada, e um dia o anjo do Senhor foi visitá-los, e ele viu que aqueles 3 homens eram diferentes, convidou para que ele se achegasse, né, a sua tenda, a sua casa. E aqueles homens se chegaram, e ele pediu para Sara ir lá fazer, né, pão. E aqueles homens conversando com Abraão, né, o diálogo, a oração. Cadê Sara, sua mulher? Ah, está lá dentro. Eu vou voltar, e num futuro bem próximo ela vai ter um filho. E Sara lá dentro ouviu e riu. Ela riu, pensando: pode eu, velha, Abraão já velho, meus costumes mensal já cessaram, como é que você vou ter filho, como é que você é mãe? E o anjo do Senhor falou com Abraão: por que Sara está rindo? Por que Sara riu? E ela, quando veio na presença do anjo, o anjo questionou por que ela riu. Ela não ria temendo, né? Temendo, eu não rio. Rio sim. Por acaso há algo difícil para Deus? E a promessa foi cumprida. O filho da promessa veio. Quando fala da igreja que ora, voltando para Isaías 55, tem muitas pessoas que não conseguem nem abrir a boca para falar com Deus, não conseguem ter esse diálogo com Deus. Por isso que eu citei aqui essa colocação que Davi fez na sua ministração, porque Deus começa a falar desde quando começa. Você vem aqui, você tem que estar ligado a todo o movimento espiritual que está tendo aqui. Deus fala a todo tempo conosco, a todo tempo. E tem gente que talvez imagina: Senhor, como é que ora? Senhor, eu não sei nem como começar. Igual o publicano, né? Os fariseus da época. Eu não sou como os outros homens, eu oro, eu sei quantas vezes por dia, eu dou o dízimo. E o republicano lá, sem ter coragem nem de olhar para os céus, reconhecendo o tamanho pecador que ele era, e chamou a atenção de Deus. Que a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Mas tem pessoas que não conseguem. Quando fala assim, a igreja que ora, e essa citação que eu vi aqui no início, mas como eu vou fazer isso? Por onde eu começo? Como? Esse dia eu compartilhei algo que Deus tinha falado comigo, e eu saí de casa, entrei na garagem de frente, onde fica guardado o carrinho. Entrei no carro, fechei a porta, subi o vidro e comecei a conversar. Senhor, entra aqui. Abri a porta: entra aqui, senta aqui. E comecei a falar. Se tivesse alguém do lado, tinha me chamado de maluco, de louco. Eu comecei a falar: Senhor, é isso, isso, isso. Ah, Senhor, mas não é assim, Pai, é isso. Falei e fiquei em silêncio. Eu ouvi Deus falar comigo.
Mas tem pessoas que têm essa dificuldade de abrir a boca, não sabem nem como começar. E esse mês a gente falou, o mês todo, a igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que tem esse diálogo com o Senhor. Mas Deus se lembra daqueles que não conseguem abrir a boca, porque Deus não faz exceção de pessoas. E Deus está chamando: vinde de graça, vinde tomar a água, saciar a sua sede. Vinde esta noite aqui, vem comprar, não tem preço, compre, venha comprar sem dinheiro. E ele continua falando: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus não vai estar, vai chegar um momento que Ele não vai estar mais disponível. E a Bíblia é bem clara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está perto, Deus está aqui esta noite, sondando os corações, contemplando a tua oração. E nesse dia que eu estava falando com Deus, muitas pessoas falam assim: a oração vai bater no teto e vai voltar, Deus não vai ouvir. E naquele momento eu falei: Senhor, Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Essa fala cai por terra, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe até o que eu vou falar antes de eu pronunciar. Então o Senhor está escutando sim a minha oração. O Senhor está escutando sim a nossa oração. Agora, se Ele vai trazer para nosso tempo, se Ele vai realizar, aí é outra situação. Mas que Ele está ouvindo a tua oração, está. Ele está contemplando a tua oração, Ele está. Ele está contemplando a tua adoração, Ele está. E para você que tem dificuldade de falar com Deus, a Bíblia diz para a gente fechar a porta do nosso quarto, né? Comece. Talvez, se você não consegue abrir a sua boca, fique em silêncio, comece a falar com o Senhor, com sua mente. O Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor te compreende, porque Ele te entende, Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Ele te compreende. Talvez Sara não entendeu a grandiosidade de Deus. Talvez muitos de nós ainda não compreendeu a dimensão que é o nosso Deus. Porque Deus não julga com a nossa justiça, Deus julga com a justiça dele. Deus, ele não atrasa. Deus, ele vem no tempo certo, na hora certa. Por isso que Ele fala para a gente não andar ansioso por coisa alguma, para a gente a todo tempo estar com o coração aberto ao Senhor. E Ele continua dizendo, aleluias, em Isaías 55, 7, Ele fala assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Talvez você tenha se afastado do Senhor, talvez você se ache indigno, mas Ele é grandioso em perdoar. Não pense em negatividade, porque no versículo 8 ele continua dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Ele continua dizendo assim para você esta noite: porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não a tornam, mas regam a terra e a fazem produzir,
e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Assim diz o Senhor. Irmãos, Deus está falando com a igreja que ora. Eu quero te dizer esta noite que, mais uma vez, Ele não faz acepção de pessoas. Ele te entende, viu? Ah, mas o mundo não me entende. Não, Ele te entende. Ele te compreende. Ele te abraça. Ele te viu naquele dia que você estava angustiado, falando com Ele: Senhor, eu não estou aqui com conversa bonita não, é isso, desesperou. E depois: Senhor, me perdoa porque eu falei desse jeito. O Senhor te entendeu naquele dia. Ele te compreendeu naquele dia. Aquele dia que você talvez fez como Sara. Talvez você julgou: ah, é tarde demais para acontecer isso. É tarde demais. Hoje pela manhã eu estava lendo outro casal de velhinhos, lá em Lucas capítulo 1. Aleluia, Jesus. Lucas 1, capítulo 1. Marcos, Lucas, aleluia. Que fala assim. Não, Lucas 1, a partir do verso 5, perdão, a partir do verso 5. Lucas 1, a partir do verso 5. Dizendo assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era dos filhos de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados de idade. Olha de novo a história se repetindo. E no caso de Ana, tem uma linguagem diferente, né? Deus cerrou a sua amada, ou seja, Deus não estava permitindo que ela gerasse filhos. E agora a Bíblia diz que Isabel era estéril. Ponto. Não tem mais delonga aqui. Estéril. E para piorar a situação aos olhos humanos, lógico, eles eram já avançados de idade. De novo, aconteceu com Abraão, Sara, muitos anos depois de novo. Ué, mas Deus não é o mesmo que operou na época de Abraão, é o mesmo Deus que vai operar, que operou nessa época. E é o mesmo Deus que está aqui esta noite. Olha que maravilha. Olha que maravilha. As horas passam rápido demais, meu Deus. No 8. E aconteceu que, exercendo ele o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, conheceu-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. O povo estava orando, lembra? A igreja estava orando. Olha, a igreja estava orando lá fora, enquanto o sacerdote estava cumprindo o seu ofício naquela época. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Eita glória! A oração de Zacarias foi ouvida. O anjo veio. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho,
e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Vou pular para o 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras. Irmãos, algo muito importante aqui para a gente aprender. Lembra, o tema base foi lá em Atos 12:5, a igreja que ora, né? Mas a gente passeando na Bíblia, a Bíblia se completa, a gente pode notar que esse casal, eles eram irrepreensível aos olhos de Deus, ou seja, correto aos olhos do Senhor. Mas talvez o mundo naquela época o julgavam. Por quê? O casal que não tinha filhos naquela época era tido como um casal que não era abençoado por Deus, era maldito. Mas Zacarias, eu creio que ele orava: Senhor meu filho, Senhor meu filho. E os anos foram se passando. A Bíblia diz que o anjo falou que quando essa criança nascesse ia trazer alegria. Ou seja, Zacarias e a sua mulher viviam tristes, mas ele estava ali presente, fazendo a obra do Senhor. Eles não desistiu, eles continuavam fiel ao Senhor, mesmo que o mundo estivesse jogando pedra neles. Olha o casal ali de crente, já está indo, nem filho tem. Olha os pecadores ali, estão se vestindo com a capa. Olha lá, mas Deus falou que eles eram irrepreensíveis, corretos diante dele. E Deus não esqueceu de Zacarias, mandou o anjo falar com ele. Talvez Zacarias nem acreditava mais que era possível, e a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Mas mesmo com a nossa infidelidade, o Senhor continua sendo fiel. Mesmo Zacarias não acreditando mais naquilo que ele tinha pedido a Deus, naquilo que ele orou a Deus, Deus mandou o anjo, e ele foi punido. Você vai ficar mudo porque você não acreditou, porque Deus é poderoso. E se tiver alguém aqui esta noite achando que a promessa já é tarde demais, quando o milagre chegar, quando Deus enviar o anjo diante de você, não duvide, porque você pode ser punido recebendo a bênção de Deus, porque Deus, ele é santo e ele é maravilhoso. Mas Deus falou que a partir daquele momento a alegria ia voltar, porque o Senhor, ele é fiel. Tem um louvor que eu sempre gosto de louvar, e vem muito de encontro comigo, que começa dizendo assim: eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo,
e o poder de Deus na minha fraqueza aperfeiçoou. Tem coisas boas chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisas boas chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisas boas chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluias. Talvez a nossa trajetória na nossa vida, ela não acontece do jeito que a gente planeja, mas eu quero te dizer aqui esta noite, a igreja que ora, não deixe de orar. A oração é uma arma poderosa que Deus te deu. A oração é algo poderoso que Deus colocou nas suas mãos. É com a oração que você guerreia contra o inimigo. É através da oração que dá essa ligação direto com Deus. A gente pode ver aqui que o crente não está imune de perseguição, o crente não está imune de momentos difíceis, de crises, porque Zacarias e a sua esposa, eles eram fiéis ao Senhor, e o Senhor reconhecia isso. Mas Deus um dia mudou a história de Zacarias. É o mesmo Deus que está aqui esta noite. É o mesmo Deus que vai mudar a sua história. É o mesmo Deus que vai mudar o seu momento de dor. É o mesmo Deus que a gente não tem palavra para descrever. E Ele manda te dizer esta noite algo muito forte, que está em João 16:20. Ele fala assim: na verdade vos digo, que vós chorareis, e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim diz o Senhor. Você pode ter chorado, irmãos, você pode ter se entristecido, mas essa tristeza, esse choro, Deus vai transformar em alegria. Talvez você estava triste, você ouviu o mundão lá pulando, se alegrando com a alegria deles, e você estava triste, mas o Senhor estava perto de você. Você estava chorando, mas o Senhor estava te abraçando e enxugando as suas lágrimas. E talvez você estava chorando, triste, e talvez você se sentindo a presença de Deus, porque o apóstolo Paulo falou, Deus falou ao apóstolo Paulo, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está fraco, você está sensível, você começa a ficar forte, porque você está na inteira dependência. Talvez muitas pessoas falam assim:
Ah, se eu ganhasse isso, se eu conquistasse isso, ia ser diferente. E talvez Deus permite conquistar, ganhar, e você vê que aquela conquista, se Deus não estiver presente, não faz sentido nenhum. Mas quando você está na presença de Deus, quando você sente a presença de Deus, você começa a ficar sem compreender. Quando você se sente o abraço de Deus, quando você sente Deus falando contigo: filho e filha, você não está sozinho. Filho e filha, eu estou aqui. Tem muitas coisas que eu preparei, assim, pedindo direção de Deus, e Deus foi me conduzindo. Desde segunda-feira eu estou lendo, desde a semana passada, pedindo a Deus que comece a falar comigo, me dando direção. E Deus começou a dar direção. Comecei a passear na Bíblia. Cada direção que Deus me dava, eu ficava meditando, talvez o dia, talvez horas, para falar. E aí o tempo para falar isso tudo é pouco, pequeno. Mas segura essa semente que foi lançada aqui esta noite. Plante essa semente que foi lançada aqui esta noite. E lembre-se que você não está sozinho. Lembre-se que o Senhor está contigo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja que ora, a igreja que faz a vontade de Deus, Deus jamais vai decepcionar. Porque Deus, ele não decepciona, irmãos. A não ser que seja aquela oração egoísta, aquela oração que você quer, aquela oração orgulhosa. Mas como assim oração orgulhosa? É aquela oração sem direção, aquela oração que você não convida o Espírito Santo para te direcionar. Porque a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus ora por cada um de nós com gemidos inexprimíveis.